Faça um excelente dia. Eu sou Fábio Marchese e esse é o programa Cá Entre Nós. Venha comigo pelos próximos 30 minutos deste sábado incrível para que juntos extraímos reflexões que nos aproximem ao ideal humano através da expansão de consciência em prol do coletivo. Hoje cá entre nós está Murilo Gun, um querido amigo, um grande influencer do bem-estar coletivo. Ele ficou muito conhecido ao longo desses últimos anos através das suas palestras, virou uma grande referência, talvez um dos maiores palestrantes do Brasil, para falar sobre questões relativas à criatividade. Tudo bem, Murilo? Nós. O Murilo ele tem um comportamento, um propósito aplicado de uma forma muito efusiva e ao mesmo tempo visceral para fazer em seus trabalhos algo que faça sentido em termos coletivos. Mesmo quando ele faz um tratamento, quando ele coloca algumas suas palavras e dedica toda a sua alma para falar para um mundo corporativo, fica nítido como ele coloca o seu coração dentro desse processo. Falando nesse sentido, Murilo, e já pegando o gancho dessa entrada, sobre criatividade, que eu sei que é um tema que você navega não só como experiência, mas que você coloca isso em prática. Não é só o que você fala, mas você busca isso aí. Como é que fica a questão, o comportamento e mais do que o comportamento, como é que fica a contribuição do amor dentro do processo da criatividade? Contribuição do amor dentro do processo. Nunca fiz essa pergunta para mim, não. Boa. Só para não esquecer, Dani, coloca na bio do meu Instagram, influencer do bem-estar coletivo. Gostei. Influencer do bem-estar coletivo. A contribuição do amor para a criatividade. Fazendo os meus cursos de criatividade, passei 5 anos dedicando a isso, eu concluí que é relativamente fácil fazer as pessoas despertarem para ter ideias, usar a imaginação, e se, ideias, mas o grande gargalo era na hora de colocar em prática, de executar. Por quê? Porque se é uma nova imagem, uma nova ideia, algo criativo, você entra no mundo do desconhecido, do novo, do incerto. E nesse mundo do novo, do desconhecido, do incerto, tem naturalmente medo. O medo é quase que uma validação que você está entrando no mundo novo. Um outro olhar sobre o medo é quase que um indicador. Oh, isso aqui é inovador, está tendo medo? Porque não tem como não ter medo se for algo totalmente novo. Tem algum tipo de medo. Se tem medo, é necessário desenvolver a coragem. Coragem, coração, age e agir com o coração. Porque tem essa visão de coragem, tem uma visão da coragem meio bruta, meio guerreira, coragem, pular de paraquedas, coragem. Mas tem também a coragem mais sutil, que é quando você age com o coração. Você toma uma decisão baseada no sentir, na intuição, no feeling. Super sutil, mas é coragem. E, respondendo a sua pergunta, qual é a contribuição do amor para a criatividade? Se coragem é necessário para a criatividade, porque é o que te permite adentrar o mundo do novo, do desconhecido, que o criativo é novo. E coragem é agir com o coração, qual é o combustível do coração? O amor. Espetáculo. O amor é o combustível, é a gasolina para você poder agir com o coração, tem que estar com o coração abastecido. E a gasolina é o amor. Então, quando você faz qualquer coisa que te traz amor no coração, você pode traduzir por paz, por bem-estar, por estar bem, a frequência elevada, a frequência, frequência do amor, você está... Porque a coragem não é não ter medo, né? Quem não tem medo é doido, né? Acaba que não tem medo é perigoso, sai de pé, vai fazer merda. Quem não tem medo é doido, vai fazer merda. Nem chega perto. A coragem é você enfrentar o medo. Ou seja, a gente quando pensa em enfrentar medo, a gente muitas vezes quer tirar o medo. Mas em vez de tirar o medo, você eleva a sua coragem. Aí você vai se cagando, mas vai. Isso é coragem. Você vai. Então, essa é a grande conexão de amor com criatividade. É quase que como se eu passei alguns anos trabalhando o assunto criatividade e inovação e fui... Aí uma hora eu percebi, eita, existe uma infraestrutura emocional necessária
para essa jornada que eu estou trazendo às pessoas. Como se existisse um pré-requisito, uma base. Porque se toda na frente dá um crash. Na hora que tem que manifestar o novo, que vem os medos e incertezas, dá um crash emocional, aí não continua, código-fonte trava. Aí eu voltei, eu me lembro que tem um podcast meu, eu fazia podcast desde 2015, né? E eu me lembro que tem um episódio, foi um dos últimos episódios que eu fiz, quando eu estava ainda nos cursos de criatividade, que é um episódio que eu chamei de Antes da Criatividade. Um dos últimos episódios que eu fiz, eu parei de fazer meu podcast, que era eu falando que eu descobri que antes da criatividade, você tem que ter, é como cuidar da terra, né? Cuidar da terra antes de sair plantando. Tem que ter um cuidado com a terra. Então, o cuidar da terra é essa infraestrutura emocional que pode se resumir com cheio de amor no coração, é um resumo de bem-estar para poder lidar com o novo. Por isso que, intuitivamente, Murilo, a minha apresentação, quando eu falei do Murilo, é a percepção que eu tenho sua quando você fala e quando você se apresenta, e eu te assisto já de longa data. Quando você fala, você passa, apesar do conhecimento, apesar do Murilo ter uma capacidade muito grande de comunicação, veio do stand-up comedy, ele tem toda essa facilidade de comunicação, mas já, o que mais me chama a atenção e o motivo pelo qual nós estamos conversando aqui, por isso que eu quis puxar essa questão do amor, é que a manifestação do Murilo, quando ele fala de criatividade e o quão criativo ele é, vem muito, na minha percepção, da sua forma de reverberar pelo coração. O teu torus, aquele fluxo que acontece a partir do coração, o coração, ele tem uma vibração, ele tem uma frequência vibratória infinitamente maior do que qualquer outro chakra. Os chakras são campos morfogenéticos de conexão dos corpos sutis na causação descendente para chegar até no corpo material. Quando você chega na questão do coração, o coração é onde você realmente propulsiona uma diferenciação do entendimento da criatividade. É ali que está a matéria-prima. Então, quanto mais, acho que essa é a reflexão é a percepção, quando a gente começou a conversar aqui, que a gente está tudo no flow. Aliás, esse flow eu aprendi muito com o Murilo também, deixar as coisas fluírem. Na hora de começar o programa, não pensamos em tema, eu não pensei qual seria a minha introdução. Isso aqui veio de uma forma natural. Então, Murilo me passa a percepção de coração. Muitas pessoas que podem olhar e falar assim, ele pode ser um showman, um showbiz, ele fala no palco, mas tudo que ele fala com uma vibração tão pura, verdadeira, que aí é onde acontece a matéria-prima da criatividade, é a minha percepção. A criatividade, ela acontece muitas vezes de uma incubação que vem através da frequência vibratória, essa frequência vibratória que faz com que você se transforme em algo além, que você ame o próximo, você começa a criar uma integração, o compreender o próximo, trazendo o próximo para si, e aí com isso você vai expandindo o chakra do coração e, consequentemente, você vai elevando. O chakra do coração é aquele intermediário entre os chakras inferiores e os chakras superiores. Então, a criatividade está no campo dos chakras superiores, está no campo das ideias de Platão, onde você vai buscar aquela inspiração, como se você tivesse uma nuvem que ela fica parada, estagnada, esperando acontecer um fato aqui embaixo que cria como se fosse uma subsunção, ou seja, cai um raio em cima daquele fato específico que atraiu. Quando você vibra com o coração, que é o que você faz no seu dia a dia, vem aquela inspiração do ahá. É o momento que você fala, nossa senhora, eu nunca tinha pensado nisso, revisitei esse tema várias vezes com o mental e com a razão, mas isso nunca veio. Mas quando a gente vai com o coração, de repente ele vem depois daquele momento de incubação. Essa percepção, eu acho que é até um estímulo para as pessoas que nos assistem. Quanto mais você promover amor, e quanto mais você não só promover, você praticar amor, e você colocar isso no seu entorno, não só para si, mas para o próximo, por isso influências do bem coletivo, o que o Murilo faz, e que depois a gente vai conversar um pouco mais, ele já criou, inclusive, uma declaração aberta ao público de que ele está promovendo amor. Quando a gente tem essa coragem de agir com o coração, você se transforma numa pessoa criativa, inovadora, de verdade, de dentro para fora, e não só através de fora para dentro, através de muitas convenções protocolares que a gente estuda por aí. Essa foi a minha percepção de entrada e é o meu sentimento sobre o ser humano do Murilo. Então, a contribuição dele para estar aqui nesse programa, que é de expansão de consciência, é incomensurável, minha gratidão. Salve sua percepção. Aceito. Aceito. Quando você falou, né? Logo no começo você falou, intuitivamente me veio de falar isso.
dá vontade de falar, para, o que é intuitivamente? Vamos parar só para investigar que história é essa, desse intuitivamente. Toda vez que alguém chega num lugar e fala assim, você tinha uma vibe boa aqui, eu tô com feeling que devia fazer isso. Não, eu sinto a vontade de falar, para, que história é essa? Para tudo. Vamos parar tudo agora, vamos investigar isso até o final. Que história é essa que você está falando de sentir uma vibe aqui? Uma energia boa de fulano. Como assim? Fala mais sobre isso. Como é que a gente não fala mais sobre isso? Como é que as pessoas falam toda hora? Inclusive em eventos corporativos agora, fiz um evento gigante agora, que várias pessoas subiram no palco e falaram, que energia boa. Você fala, para, que história é essa? Energia boa, me fala mais. Tu sentiu aonde isso? Foi em que lugar do corpo tu sentiu isso? Sabe? Porque é como se esse fosse, acho que vai ser a grande revolução desse século. É o mundo invisível, é o campo, é o coração como sensor, como antena desse mundo invisível, desse campo morfogenético. Acho que essa vai ser a grande inovação do século, quando as pessoas começarem a entender que existe. E sabe o que eu fico viajando? Eu fico viajando porque, assim, sei lá, no ficção, assim, né? No mundo, no plano superior, a turma tá no plano superior, assim. Aí tá lá Deus no painel de controle, assim, né? Dashboard, né? Deus CEO e tal. Aí tem os ministros de Deus, não sei o quê. A turma chega lá. Como é que tá? A galáxia tá? Tá bem, não sei o quê. A galáxia, Via Láctea tá boa. Mercúrio, Marte, Plutão, Terra. Como é que tá a Terra? Terra, tá os indicadores da Terra e tal. Já descobriram o coração? Estão descobrindo, quase. Eita, beleza, vamos acompanhar, vamos ficar olhando. É como se eles estivessem, no dia que a humanidade descobrir a inteligência do coração, aí ganha 100 pontos lá em cima. 100 pontos, eles comemoram na torre de controle, sabe? Yes! Inteligência do coração. Demorou em 2000 anos para descobrir. Teve várias vezes que chegou pertinho, bateu na trave. Hermes Trismegisto bateu na trave. Aí demorou, mas agora, parece que agora foi. Inteligência do coração. Você falou de Hermes Trismegisto, isso daí encaixa perfeito para esse momento que a gente vive agora. Se a gente trouxer para a humanidade, nesse momento, a compreensão de tudo que a gente tem que trazer com relação à polaridade, e a polaridade, o quão necessária ela é, para você ter uma compreensão, ou seja, de compreender o teu oposto e trazer para próximo, para que você o ame, mesmo que ele, mesmo não, principalmente até se ele pensa diferente de você, que existe, as pessoas entendem a polaridade como algo, hoje em dia está muito em voga isso, como o seu inimigo, como se fosse alguma coisa que você deve enfrentar, e ao contrário, é só na polaridade que você vai conseguir ascender, que é o outro princípio do Hermes Trismegisto, o outro princípio hermético, onde você consegue a neutralização. Então, quando você consegue entender e compreender essa polaridade, é tão lindo, e agindo com o coração, a gente consegue fazer com que essa vibração de compreensão, de compreender, de trazer para si, e ao mesmo tempo respeitar demais o pensamento oposto, porque você não está respeitando só por ele, você está respeitando por uma questão coletiva, por entendimento de um princípio hermético, de um princípio fundamental da vida. Então, quando você resgata, quando a gente busca dentro o coração, que é o nosso sol, que é o nosso ponto que nos remete ao uno, e você consegue, como se fosse Moisés abrindo o mar, assim, onde está o flow aqui, cara? É o Moisés abrindo o mar, falando, vai, galera, vai. O que nós temos que fazer é trabalhar uma frequência vibratória tal, onde a gente tem uma inspiração, que a gente abra o mar, simplesmente para a gente ser, a gente resgatar e não atrapalhar, é só deixar fluir e acontecer. Vou pedir licença, 2 minutinhos de intervalo para a gente já voltar para a nossa conversa. Até já. Estamos de volta com o programa Cá Entre Nós, hoje aqui gravando de uma forma especial no Learning Village, uma parceria aqui com o Learning Village, esse hub de inovação, e nada melhor do que falar no Learning Village sobre inovação, nesse hub de inovação com o nosso amigo Murilo Gun. Estamos aqui, no primeiro bloco discutimos bastante a respeito de como que o coração, como que a interferência da frequência vibratória do coração, do chakra do coração, consequentemente do amor, isso interfere positivamente no processo de criatividade. E a gente está falando, só resgatando um pouco, você falou sobre Hermes Trismegisto, um grande ser da humanidade que veio, que você falou, bateu na trave, adorei essa, bateu na trave para poder achar. Isso é uma questão muito interessante. As pessoas, quando olham para quem busca algo além, já faz uma remissão de, nossa, como você já está iluminado, como você já está elevado. Fala, gente, a gente está tanto no processo evolutivo e às vezes a gente fala com tanta veracidade, com tanta legitimidade, com tanto amor, justamente porque a gente está no mesmo processo, justamente porque a gente está buscando isso.
E se a gente não estivesse no mesmo processo, talvez a gente não falasse com tanta legitimidade, porque a gente tem legitimidade de causa para falar justamente porque não chegou lá. Então é meio como se estivesse orbitando uma verdade que você busca, uma verdade quase que o resgate do Uno, aquele retorno para o Uno, mas, cara, você vai chutar areia, você vai xingar Deus, você vai, aconteceu uma coisa, você se afasta desse núcleo onde você tem aquela atração. O que importa é saber que o corpo fala, depois você retorna. Essa oscilação, na segunda experiência, você vai se distanciar menos, aí no outra experiência você vai se distanciar menos daquela verdade, até o momento que você diminui essa oscilação, a distância entre vales e cumes, e ao diminuir essa distância você começa a aumentar a frequência orbitando em torno daquilo que a gente acredita. Então, a busca constante nossa, que a gente veio para essa vida, é para a gente fazer incessantemente uma busca de expansão de consciência, elevação de consciência, através de questões relativas até à concepção do valor do tempo. Estou aqui contigo, batendo esse papo. Isso daqui para mim é um tempo em profundidade. Isso para mim, a cada passo, a cada troca, e até o sentir, mesmo em silêncio, a gente consegue ter uma expansão de consciência na percepção quando você abre esse chakra de expansão mesmo para entendimento em prol do coletivo. Na fala inicial, inclusive, Murilo, que isso também não é que é uma... Eu não fiquei ali, vou anotar a fala inicial do programa, tudo. O ponto principal ali é, temos que nos aproximar a um ideal humano. Como? Através da expansão de consciência, mas através do coletivo, em prol do coletivo. Por isso que o teu trabalho, como você desenvolve, como você promove a fala do amor, é o coletivo, e é aquele ponto que me pega bastante. É um protagonista em prol do bem do coletivo. Você falou muito de frequência, né? E eu vendo ali também a marca do Learning Village, que tem essa coisa da frequência, assim, esse gráfico, né? Tem um mentor meu que falou assim, a missão, vocês estão procurando missão, a sua missão não é uma ação, a sua missão é uma vibração. O que ele estava querendo dizer? Que a gente fica buscando encontrar a nossa missão no sentido de uma ação, vou criar uma empresa, vou fazer aquilo, né? Minha missão é fazer algo. Mas, na verdade, a missão é a vibração que está por trás de qualquer coisa que você fizer. Ou seja, o que eu quero dizer, se você, sei lá, cria uma ONG que ajuda várias pessoas, mas por trás de criar essa ONG, e aí, criando a ONG, vou me aproximar de um bocado de bilionário aí que vou querer doar para a ONG aqui, vou ficar aqui, conhecer os caras, não sei o quê. Então, você fez uma ação, mas que vem de uma vibração que pode-se dizer que não é de amor e tal, enfim, não é de benefício do todo, versus você fazer uma outra ação, uma ONGzinha minúscula, só uma ajuda social, mas vindo a vibração de amor. Então, sei lá, quando eu vi isso, eu pensei assim, fazendo essa ficção de novo assim, né? Você chega lá, São Pedro lá, e aí, São Pedro, beleza e tal? Pô, São Pedro, fiz um trabalho massa, hein? Pô, fiz várias coisas aqui, olha o que eu fiz aqui, ó, vários projetos, várias paradas, e São Pedro, olha só para a ficha corrida, um gráfico vibratório. Falei, não, a gente aqui não... CNPJ, a gente sabe nem o que é isso aqui. A gente só olha o gráfico. Gráfico da vibração, da sua respiração, do seu coração ao longo da sua vida inteira. Pelo gráfico a gente sabe sua obra. Pela frequência. Não, mas não sei o que, não sei o que. Aí, não sei o que você está falando, não sei o que você está falando. A gente não sabe CNPJ, empresa, não sei o quê. Essa linguagem é de vocês. Aqui é só a frequência mesmo. É o que chega no macrocosmo. Uma ficção, né? A beleza da ficção é você poder contar histórias ficcionais e cada um ver se acha que faz sentido ou não. Até porque eu acredito que qualquer explicação que qualquer humano aqui nesse plano encarnado quiser dar sobre o todo, sobre o universo, sobre a galáxia, sobre as frequências e tal, nenhuma vai ser certa. Sempre vai bater no teto da linguagem que limita explicar algo que está acima do plano da própria linguagem, do próprio plano que a gente está. Ou seja, é igual a você querer a sombra, minha mão aqui. A sombra, ela está num plano abaixo da minha mão, né? Que ela está num plano 2D, 2 dimensões, a sombra. A minha mão é 3D. Vai explicar para a minha sombra o que é a minha mão. Ela não entende.
Não tem comunicação, ela vai dizer, não é sombra, é mão. Não, mas é uma sombra. Não é sombra. É mão, é diferente. Mesma coisa, qualquer explicação que a gente der, por isso a função da arte. Existe esse tripé, né? Arte, ciência e espiritualidade. A humanidade, durante muito tempo, foi a espiritualidade, né? A humanidade viveu um mundo espiritual, dos deuses e tal, durante muito tempo. Depois veio a ciência trazendo as explicações físicas da manifestação da matéria e tal. E ficou uma polarização, ciência e espiritualidade. Parece que elas não querem... Tem momentos que elas se juntam, mas são muito íntimas, a interseção, né? Elas ficam meio brigando aqui. E aí como é que se acaba a briga? Não é fazendo uma convencer a outra. Você cria o terceiro elemento. O trio, né? A tríade, a arte. Porque a arte traz o belo. Aí o belo faz a ciência e a espiritualidade falar, olha que lindo aquilo. E aí, tu gostasse? Daqui a pouco viraram amigas. A ciência e a espiritualidade ficaram amigas porque as duas estão observando o belo. A música, a arte, uma história de ficção, um filme falando sobre o cockpit de Deus, sabe? Ou a conversa com São Pedro. Aí, arte, subjetividade... Não, isso aqui não tem nem nada com a verdade. É como se a arte fosse a comunicação, a melhor forma, através da subjetividade, a mais próxima de querer explicar o que está acima da gente, através de uma linguagem não objetiva, subjetiva. Esse triângulo, essa relação tripartite entre ciência, religião e a ciência, religião e arte, se você coloca aqui um ponto em cima, que foi aonde nasceu essa tripartite, essa relação tripartite para poder organizar a humanidade, esse ponto em cima que é a fonte, que é o uno, aí você cria um tetraedro. Então, quando você coloca esse ponto como referência, o objetivo de cada uma delas é o retorno para o uno. É como se fossem capilaridades de Deus, que elas foram para investigar o mundo, para promover a experiência do mundo, e aos poucos, fazendo a experiência, elas vão sutilizando de volta a experiência e vão trazendo. Então, quanto mais que você falou a respeito delas não se entenderem, o único momento que elas vão começar a se entender mais é quando elas compreenderem que cada uma tem a sua função, e a sua função é a elevação. E quanto mais eleva, mais uma se aproxima da outra, porque é o ponto principal. Então, quando está chegando próximo da outra, fala assim, você está aí também? A gente pensava diferente, não, mas a gente está no mesmo caminho, cada um cumprindo o seu papel vibracional, e a gente está chegando naquele ponto fulcral de nascença de estudo, da fonte de estudo. Por isso que o que você falou a respeito das ONGs, e as pessoas que têm muita legitimidade nas suas ações em construir uma ONG, mas uma coisa que a gente tem que observar é o quanto que há uma instrumentalização feita da espiritualidade. Então, o quanto que a gente usa a parte mecanicista da sociedade para você usar determinado assunto, determinada operação para servir a tua busca da espiritualidade. Porque a busca pela espiritualidade tem que ser em si, ela tem que se encerrar em si, que é mais ou menos como o foco do amor. Ela não pode ser um meio, ela tem que ser em si. Então, usar questões relativas, como se fosse a ONG um utilitário para você atingir determinados pontos espirituais. Fazer pela ONG tem que ser pela ONG, pelo amor. Fazer algo pelas pessoas tem que se encerrar em si. E a gente tem que colocar isso como foco muito legítimo nesse entendimento para cada um. Quando a gente faz alguma coisa para alguém, aquilo tem que ser o fim, e não um meio, esperando uma contraprestação, mesmo que, mas isso me faz bem, tudo bem te fazer bem, não problema te fazer bem. Isso daí mas isso não seria um retorno? Não, isso daí é uma questão de ação e reação, que é um dos seus princípios, inclusive, hermético. Aí você está fazendo promoção de fluxo-refluxo. Então isso é natural que venha essa sensação, mas não, o foco não é eu ter a sensação. Senão a gente fica o tempo todo instrumentalizando as nossas ações em busca de um meio, fazendo as operações como meio para atingir um fim de uma boa sensação. A condução disso, quando você vai para um caminho do entendimento, até sob a ótica da física quântica, a frequência vibratória que você coloca
E quando você colapsa a função de onda com aquilo que você sente, que a gente estava falando, e você interfere e condensa e plasma determinada ação com a sua vibração acontecendo de uma forma pura, aquilo vai acontecer conforme você vibrou. Então, o que você falou de ter o dashboard lá e ter a vibração, ser tudo a essência, a natureza das suas ações, ela sim tem que fundamentar, tem que ser a mola propulsora, tem que ser legítimo. É como se fosse, eu usei uma outra expressão, é que fosse o corrimão de uma escada rolante. Se a escada rolante está num ritmo, o corrimão está em outro, você cai. É um pouco essa viagem também para a gente poder observar o quanto que a vibração é muito importante a gente trabalhar em cima disso. Aí agora tem uma pessoa assistindo, pensando assim, peraí, mas eu sou executivo aqui de um time de vendas aqui da multinacional, e aí? Como é que faz essa conversa aí? Isso que é mais importante. E eu vejo muito o seu trabalho, eu estou no mundo corporativo, eu tenho que me relacionar com o próximo. Eu percebi que o Murilo, que trabalha comigo no departamento, ele não está legal hoje, mas ele está disputando a mesma vaga que eu. Ótimo. Eu senti que ele não está legal, eu vou sentar, vou puxar ele para um café e falar o que ele precisa. Essa é uma parte prática da vibração. É a vibração em sintonia com a ação. Ele está, hoje senti que ele não está legal, o que você precisa? De repente ele abre o coração e fala, cara, hoje minha esposa, o meu filho está com problema, tudo, acordei super mal. Cara, estou aqui, eu não vou te dar, nem dar dinheiro ou comida, mas eu dar a minha atenção e a minha melhor vibração para você, eu já crio uma composição una. Naquele momento, arrefece, alivia a disputa e há um encaixe, aí você fala em uníssono e cria uma engrenagem até propícia para a própria companhia, porque aquele departamento vai fluir melhor, aquela empresa vai fluir melhor, as performances vão acontecer porque estão todos trabalhando em prol de uma mesma coisa, falando ambos com o coração. A performance da empresa vai ser muito melhor do que se você estivesse usando aquela posição da enxurrada de cima para baixo, determinando as ações como se fossem mecanicistas, ou como se você tivesse que correr atrás de cenouras vazias o tempo todo. Meu querido, mas, Fábio, se eu fizer... A pessoa que eu falei que estava ouvindo, né? Mas se eu fizer isso e for cuidar do meu concorrente, eu vou ser engolido na empresa. Cuidar do concorrente? Não, cuidar da pessoa que está concorrendo para a minha vaga. Os dois vão chegar lá. Sabe que é um princípio doido da física quântica? Isso é muito interessante. Quando você tem duas pessoas buscando passar pelo sinal verde, as duas são conhecedoras das técnicas quânticas, e as duas almejam e mentalizam que vão passar no sinal verde. Se acontecer as duas se elas fizerem isso, elas vão bater. Só que a realidade de um não interfere na realidade do outro. Cada um cria a sua própria realidade. Então, se os dois promovem o amor, o universo é cosmos, não é caos. Se organiza para que os dois atinjam aquilo que vai ser bom para eles e que talvez eles não soubessem. Querido, eu vou ter que finalizar aqui esse primeiro programa, mas logo na próxima semana a gente vai dar continuidade para esse bate-papo incrível aqui com o Murilo Gun e vai ter uma surpresa adicional que eu revelo para vocês no próximo programa. Muito obrigado, Cris Bucol, toda a equipe aqui da Band, toda a equipe da Learning Village por esse espaço maravilhoso. Daqui uma semana voltamos, enquanto vocês ficam com essas reflexões incríveis trazidas pelo Murilo Gun e que vocês possam replicar isso, criar uma corrente do bem em prol do coletivo. Até já!